E o Evangelho que hoje nós estaremos refletindo, ele se encontra em Marcos, capítulo 4, versículos de 21 ao 25. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: Quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a coloca num candeeiro? Assim, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: Prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos, e vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa, será dado ainda mais. Do que não tem, será tirado até mesmo o que ele tem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos com toda a igreja Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás, que nasceu no ano de 1225 na Itália e lá faleceu em 1274. Tomás foi aluno do célebre Santo Alberto Magno, tornou-se professor nas melhores universidades da época e escreveu a célebre Suma Teológica, reconhecido como uma das mais belas expressões do ensinamento de nossa Igreja. O Vaticano II cita frequentemente seus pensamentos: homem de oração, homem do silêncio, homem simples, fez da ciência e do estudo instrumento da sua santificação. Então, com grande alegria, nós também nos unimos hoje a toda a igreja, celebrando Santo Tomás de Aquino, presbítero e doutor da igreja. E à luz da palavra de Deus, inspirados pelos ensinamentos de Santo Tomás de Aquino, também nós somos convidados pela liturgia de hoje a escrevermos a nossa página na história da salvação e sermos também um dia, com a graça de Deus, reconhecido também como um bem-aventurado, como Santo Tomás de Aquino, vivendo a nossa fé, usando dos dons da graça que Deus nos concede, para assim irmos testemunhando a nossa fé, sendo sinal da presença amorosa de Deus em tudo aquilo que nós fazemos, em tudo aquilo que somos. Nós vamos ver que Santo Tomás de Aquino usou daquilo que tinha de mais precioso para, vamos dizer assim, agregar isso à evangelização, levar isso também a outras pessoas que não tinham o conhecimento. E assim nós hoje, amados irmãos e irmãs, nós somos convidados a testemunhar a fé com aquilo que nós somos. Por isso o Evangelho de hoje inicia dizendo, versículo 21, quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Se você vai acender uma luz,
Você precisa colocar ela num lugar onde ela possa abranger o maior campo possível, que ela ilumine o maior espaço possível. Por isso que geralmente as lâmpadas são colocadas no centro do cômodo da casa, para que se ilumine todo aquele ambiente, todo aquele espaço. E Jesus hoje, através da palavra, nos fala justamente isso. Nós somos luzes. Eu e você somos luzes. Nós não podemos mais nos esconder debaixo dos caixotes da vida, debaixo das camas da vida, não. Nós precisamos também ser colocado num lugar, assim como a lâmpada é colocada num candeeiro, assim também nós precisamos ser colocados num lugar aonde a nossa luz ela possa iluminar as pessoas. Nós temos que ser sinal da presença de Deus. Nós não podemos nos esconder. Se Deus nos concedeu a graça, se Deus nos concedeu dons, esses dons precisam ser colocados a serviço do reino de Deus. Que adianta eu ter um dom maravilhoso, mas que só serve para mim, não ajuda ninguém, não estimula ninguém, então esse dom não serve de nada, é o talento enterrado no chão, que um dia nós vamos ter que prestar conta para Deus, e nós vamos falar: Senhor, eu tive medo de trabalhar o talento e eu enterrei no chão. O que vai acontecer? Ele vai tomar o talento e vai dar outro, e nós vamos ser jogados para fora. Então não podemos ter medo de usar os dons, de usar os talentos que Deus nos concedeu. Santo Tomás fez justamente isso. Santo Tomás foi uma luz que brilhou dentro da igreja, e os reflexos dessa luz iluminam até os dias de hoje, com os seus ensinamentos, com os seus escritos. Por isso é reconhecido como doutor da igreja. Então, meus queridos irmãos e irmãs, que nós também possamos ser essa luz que vai iluminar, que vai trazer esperança para as pessoas. E continuando o Evangelho, Jesus ainda vai dizer: assim tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está secreto deverá ser descoberto. Então nós precisamos ser também pessoas transparentes, pessoas que vão ter essa transparência diante de Deus, diante das pessoas, para que nós sejamos realmente reconhecidos como filhos de Deus, como membros desse corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a igreja. E Jesus ainda traz uma exortação no versículo seguinte, quando ele vai dizer: olha, prestai atenção no que ouvis, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos, e vos será dado ainda mais. Então, para aqueles que conhecem, para aqueles que têm esse conhecimento, a medida ainda vai ser calcada e sacudida. Então nós não podemos mais viver de qualquer maneira, nós precisamos sim ter essa atenção que o Evangelho de hoje nos pede. Jesus nos pede através do Evangelho: prestai atenção no que vocês estão ouvindo. Prestai atenção não somente no que está ouvindo, mas no que está falando também. Então é o Senhor nos exortando para o nosso crescimento, para que nós nos tornemos verdadeiras luzes, para que nós sejamos capazes de direcionar, de encaminhar outras pessoas para o caminho certo, para o caminho da verdade, para o caminho da justiça, e nós somos os primeiros que temos que trilhar esses caminhos. Porque se nós muitas vezes pensarmos aqui, como diz o versículo final do Evangelho de hoje, versículo 25, quando vai dizer: ao contrário, quem tem alguma coisa será dado ainda mais. Então quem expõe o seu dom será dado ainda mais. Mas aquele que diz que não tem, será tirado até mesmo aquilo que ele tem. Não podemos cair aqui nesse versículo, de muitas vezes cair num falso, vamos dizer assim, numa falsa humildade, dizendo: eu não sou digno, eu não mereço, porque ainda a palavra vai dizer que vai ser tirado até aquilo que tem, até aquilo que julga ter vai ser tirado. Então nós precisamos sim, amados irmãos e irmãs, precisamos ser como aquele garotinho lá da multiplicação dos pães, que chegou e falou assim: olha, o que eu tenho aqui é isso, olha, é 5 pão e 2 peixinhos.
mas estava disposto a ofertar aquilo que tinha. Então que nós também sejamos pessoas que vão ofertar, mesmo que seja pouco, mas nós vamos chegar diante do Senhor e vamos falar: Senhor, olha, o que eu tenho é isso aqui. O que o Senhor pode fazer com isso, pode fazer. Eu dou o consentimento, eu dou a liberdade. E aí nós vamos sim, amados irmãos e irmãs, refletir como verdadeiras luzes. Por quê? Porque nós ofertamos aquilo que temos. Deus não está exigindo nada mais de nós do que aquilo que nós temos. É o que nós temos que Ele nos pede. É os dons que Ele colocou em nós que Ele nos pede que seja colocado a serviço. Não pode ser escondido. Então que nesse dia de hoje o Senhor nos conceda a graça de podermos sim, com sabedoria, com discernimento, colocar em prática os dons que Ele concedeu a cada um de nós. Senhor, queremos nos colocar diante da Tua presença neste momento. Queremos pedir ao Senhor toda a ousadia, toda a coragem, para que nós não sejamos medrosos, não sejamos tímidos, Senhor, a ponto de querermos nos esconder, a ponto de querermos muitas vezes passar despercebido diante das pessoas, enquanto o Senhor nos concedeu a graça de ser luz. Por isso, dai-nos hoje, Senhor, toda a ousadia, toda a coragem que nós precisamos para colocar em prática os dons que o Senhor nos concedeu. Que sejamos sim, Senhor, guiados, iluminados pelo Teu Espírito Santo, para que tenhamos sabedoria, para que tenhamos discernimento em tudo aquilo que possamos fazer, para que não façamos segundo a nossa vontade, o nosso desejo, mas que sejamos sempre conduzidos e guiados pela força transformadora do Teu Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.